Olá, bem-vindos ao 13º curso anual de Medicina Intensiva da disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nós estamos no módulo avançado, meu nome é José Paulo Ladeira, sou médico intensivista, trabalho no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital Albert Einstein. Nós vamos falar agora a respeito do uso de agentes inotrópicos e vasopressores e o seu uso seguro. Droga vasoativa é um instrumento de utilização dentro das condições clínicas de choque muito frequentemente utilizado, né? E a gente vai tentar entender o porquê droga vasoativa, quando utilizar, como utilizar, qual droga, quais os problemas associados aos seus usos e quais são os cuidados importantes que a gente tem que ter para não piorar a condição clínica do nosso doente na vigência do uso desses instrumentos. Quando a gente fala do uso de droga vasoativa, a gente precisa retomar um pouco o motivo pelo qual a gente faria isso, né? Porque a gente escolheria uma determinada droga para a situação de um paciente. Parece meio óbvio, mas é bom a gente pontuar algumas coisas. Quando a gente quando a gente vai abordar um paciente em condição clínica, onde você pode estar tendo uma disóxia, ou seja, um desbalanço entre a oferta e o consumo de oxigênio tecidual, e esse é o princípio fundamental de cuidado dentro de qualquer paciente na unidade de terapia intensiva. Ao reconhecer essa situação, a gente tem alguns instrumentos para restabelecer esse desbalanço, né? Na verdade, para corrigir esse desbalanço, que basicamente envolve o uso de volume, o uso de droga vasoativa, o uso de hemocomponente, ou, se necessário, o uso de dispositivos mecânicos para assistência circulatória. Claro que, muito mais frequentemente, a gente vai usar os dois primeiros, volume e droga vasoativa, ok? Tudo isso com que intuito? De tentar melhorar ao máximo o débito cardíaco, visando o aumento da oferta de oxigênio aos tecidos, tentando restabelecer um equilíbrio entre a oferta de oxigênio e o consumo do mesmo. Situações onde esse desbalanço acontece entram nas situações de disóxia, onde você começa a ter indução de metabolismo anaeróbio para produção energética e manutenção da homeostase, com desencadeamento de toda a piora do desencadeamento de toda a cascata inflamatória, o mecanismo subjacente das condições de choque que a gente conhece bem, como choque séptico, distributivo, choque hipovolêmico, ou choque obstrutivo, ou choque cardiogênico. De qualquer forma, a gente vai ter em qualquer condição de choque, basicamente, essas três estratégias para manipulação da condição clínica de choque. Eu mexeria na pré-carga, na pós-carga, na função de bomba cardíaca ou na frequência cardíaca, né? O volume que a gente dá como primeiro instrumento, mais frequentemente na maior parte dos choques, ele atua principalmente na pré-carga, procurando melhorar o volume sistólico e daí o débito cardíaco. Outras drogas vasoativas que a gente pode utilizar também atuam na região da pré-carga. Algumas drogas, por exemplo, noradrenalina, têm um efeito vasopressor de venoconstrição. Ele é tênue, mas ao mesmo tempo ele promove um aumento do retorno venoso quando utilizado. Então a gente pode utilizar além do volume, não estou dizendo que é para utilizar na hora sempre com esse intuito, mas é um dos mecanismos pelos quais a noradrenalina melhora também o débito cardíaco, não só a pressão arterial. Indiretamente não é sobre o débito, mas sim por um aumento da pré-carga também, lógico, além de mexer na pós-carga, que vai adequar o valor da pressão arterial daquele momento, melhorando a pressão de perfusão tecidual. Algumas drogas como a adrenalina, a dobutamina, vão atuar na frequência cardíaca, que também vai determinar o aumento do débito cardíaco. E outras drogas como inotrópicos vão atuar na contratibilidade do paciente. Com isso, a gente vê que, na verdade, a droga vasoativa pode atuar em vários mecanismos associados, mas principalmente visando sempre uma readequação do débito cardíaco, procurando voltar nesta condição do débito do gráfico aqui e entrar nessa zona de adequação entre a oferta e consumo de oxigênio para os tecidos, né? Lembrar aí também a possibilidade de utilizar hemocomponentes, né, principalmente o concentrado de hemácias, visando melhorar, quando necessário, o conteúdo de hemoglobina, né, na verdade a qualidade do transporte de oxigênio na situação de choque. Quando a atuação sobre essas medidas não promove a adequação da oferta e do consumo de oxigênio, existe a possibilidade, não é que está indicado, mas existe a possibilidade de a gente pensar em mexer no valor da hemoglobina quando esse se encontra alterado. HBs de 7, 8 geralmente são bem tolerados em situações de choque de forma genérica, enquanto que HBs abaixo desses valores podem estar ajudando a limitar a oferta de oxigênio para a periferia, o que demandaria uma intervenção sobre essa medida. Mas nosso assunto aqui é sobre droga vasoativa, mas é só para contextualizar e lembrar dos mecanismos possíveis a serem utilizados na condição clínica de choque, tá? Entre as drogas vasoativas, a gente tem várias classes que podem ser utilizadas. A primeira e a mais frequente utilizada é a classe dos simpatomiméticos,
né? São drogas que vão promover uma ação simpática periférica com ação direta sobre os receptores simpáticos na periferia, principalmente alfa 1 e 2 e beta 1, 2 e 3, tá? As outras drogas, existem outras drogas de ação indireta ou ação intermediária de ação simpatomimética. Para manipulação do choque, as que efetivamente têm algum resultado e algum impacto clínico são as de ação direta, as de ação intermediária ou como precursoras não têm uma ação importante. Outras drogas podem ter ação seletiva, como a fenilefrina e a dobutamina. E outras têm ação não seletiva, atuando entre ambos os receptores quando utilizados. Outra classe de droga importante também que a gente utiliza mais recentemente são os análogos da vasopressina e ela mesma, né, como uma droga de ação direta sobre um receptor da vasopressina na musculatura lisa. É interessante quando a gente fala de droga vasoativa ter claro alguns princípios. O primeiro deles é que é difícil a gente falar de uma droga com uma ação exclusiva sobre um determinado receptor. Na verdade, a maior parte das drogas vão ser a ação predominante sobre um determinado receptor. Isso é importante a gente lembrar, porque a gente pode promover algum efeito colateral que a gente não vai lembrar associado a uma ação no outro receptor. A gente lembra daquela ação principal da droga, mas não lembra que ela pode ter um efeito sobre outro receptor que você não gostaria que tivesse. Por exemplo, dobutamina é uma droga basicamente beta-adrenérgica, mas na periferia ela tem um discreto efeito alfa-adrenérgico dilatador. Isso pode promover hipotensão no paciente em uso de dobutamina quando a sua PA sistólica está meio limítrofe, tá? Geralmente acima de 90 mm de mercúrio, a dobutamina é bem tolerada pelo paciente. Abaixo desses valores, você pode acentuar a hipotensão do paciente por um efeito não exclusivo beta-adrenérgico miocárdico que a dobutamina pode ter. De qualquer forma, aqui tem um gráfico mostrando, uma tabela mostrando as principais drogas utilizadas em condições de choque, suas faixas terapêuticas de uso e os predomínios dos seus receptores envolvidos, tá? Basicamente, quando a gente vai olhar, o efeito melhor a respeito do ponto de vista de resultado de pressão e resultado de débito cardíaco tem um efeito mais ou menos oposto, em virtude do predomínio da ação sobre um determinado receptor ou sobre 8. De qualquer forma, quando a gente vai ver droga vasoativa, uma coisa importante é a gente lembrar o efeito beta-adrenérgico, é um mecanismo que a gente já vai ver, e o efeito alfa também ele é importante. Quando a gente estimula um receptor alfa na musculatura lisa, a gente vai promover contração da mesma. Então, uma droga alfa-adrenérgica geralmente vai promover aumento da resistência vascular sistêmica e concorrente aumento da pressão arterial média. Quando a gente usa alguma droga como adrenalina ou noradrenalina com efeito alfa-2 adrenérgico, a gente vai poder ter também um efeito predominante de contração de musculatura lisa e uma inibição da recaptação de neurotransmissor, da liberação de neurotransmissor. Isso também vai promover um aumento periférico da vasoconstrição. Quando a gente tem, por exemplo, uma ação beta-adrenérgica, o que a gente vai ter é um aumento do inotropismo, mas, de novo, como eu havia falado, uma possibilidade de relaxamento periférico da musculatura lisa. E isso pode acentuar a hipotensão no paciente que vai começar a utilizar uma dobutamina. O estímulo beta, basicamente, dependendo do território que estiver falando, vai ter um efeito predominante de aumento da atividade da adenilciclase. Isso vai promover o aumento do AMP cíclico intracelular. Isso promove o aumento da liberação de cálcio iônico no mecanismo da quitina e miosina e, portanto, maior contração dessa catraca, promovendo maior contratibilidade, maior efeito inotrópico sobre esse componente. Você tem também inibidores de fosfodiesterase, que é a enzima que degrada o AMP cíclico e, portanto, vai promover um acúmulo do mesmo com o mesmo efeito inotrópico associado, porém por bloqueio da sua decomposição e não por aumento da sua síntese. Outro mecanismo que se pode, através de um estímulo inotrópico, você pode conseguir é utilizar chamadas drogas sensibilizadoras de cálcio. O que significa isso? São drogas que vão potencializar o efeito inotrópico determinado pela mesma quantidade de cálcio. Qual a ideia? Você tem um rendimento maior da mesma quantidade de cálcio, estimulando o mecanismo de actina-miosina, a contração determinada sobre o sensibilizador, na vigência de sensibilizadores de cálcio, aumenta a contratibilidade miocárdica, aumentando o inotropismo. É o exemplo do levosimendan. E esses são os principais mecanismos beta-adrenérgicos. A pergunta seguinte que a gente responde
é quando usar droga vasoativa, né? A primeira coisa que tem que estar sempre assegurada na hora de usar uma droga vasoativa é ter a certeza de que a volemia, ou melhor dizendo, o maior grau possível de certeza de que a volemia do paciente está adequada para aquele momento. Por que a importância disso? Porque não adianta eu promover, por exemplo, um efeito vasoconstritor periférico com uma noradrenalina dose alta se o intravascular do paciente está depletado. Não vou promover um aumento do retorno venoso com isso, não vou artificialmente promover uma pressão arterial média que me deixa feliz, mas quando eu vou olhar a microcirculação dos tecidos, é uma microcirculação sacrificada, porque o aumento da pós-carga artificial pela noradrenalina não foi compensado previamente com o aumento da pré-carga, com o ajuste da volemia. E isso vai determinar, na verdade, uma hipoperfusão tecidual e um agravamento do choque. Então eu posso estar feliz com o valor do meu monitor, mas eu vou olhar o meu paciente, ele vai estar mal perfundido, ele vai ter sinais de desóxio instalados, subida de lactato, piora da creatinina, extremidades frias, vai surgir livedo, tudo isso associado ao uso do vasopressor num doente seco, num doente com o tanque vazio. Entenda, isso não significa que eu tenha que estar sempre com o doente transbordando para ligar uma droga vasoativa, não é isso. Mas eu tenho que sempre pensar na volemia e o ajuste da volemia para que eu possa, depois da volemia ajustada, eu vou ganhar alguma pré-carga com isso, eu vou ganhar algum débito cardíaco. Se aquilo não foi suficiente para restabelecer pressão de perfusão tecidual, agora sim eu penso em ligar um vasopressor. Tá? A mesma coisa vale para o inotrópico. Se eu ficar utilizando inotrópico com um paciente hipovolêmico para aquela dose de inotrópico relativamente, eu também vou ter um ganho de débito cardíaco inadequado, desproporcionalmente menor àquele que eu teria se a minha volemia estivesse adequada. Então, sempre quando o critério de utilizar a droga vasoativa tem que vir à cabeça, deve se lembrar disso, mas antes de pensar na droga, o volume deve ser uma primeira tentativa, a primeira ideia que vem à sua cabeça. De novo, não significa que eu vou dar volume para todo mundo em choque, mas vão ser poucas as situações onde eu não vou dar volume em choque, como por exemplo um choque cardiogênico com um perfil úmido, o paciente congesto, uma disfunção ventricular esquerda grave, com hipotensão, mostrando que pré-carga para aquele paciente não é um problema, na verdade não está em falta, na verdade torna-se um grande problema porque a inotropismo está ruim, e eu vou ter que atuar tanto na pré, quanto na pós, quanto no inotropismo cardíaco, para poder melhorar a relação entre pré-carga e desempenho desse ventrículo esquerdo, tá? Então, mais uma vez, quando que eu drogo a vasoativa? Quando eu pensar que a volemia do doente está adequada para aquela condição clínica que eu estou tratando. Quando isso estiver ajustado e não atingir as minhas metas de correção da disóxia, eu penso em ligar a droga vasoativa. Como que eu faço a droga? Bom, entre as metas internacionais de cuidado do paciente, uma delas envolve o quê? A segurança na prescrição, no uso, tá? E na administração das medicações. Isso vale para qualquer medicação dentro do cuidado hospitalar, mas principalmente para medicações de alto risco, conhecidas assim por quê? Porque um erro na sua administração coloca a vida do paciente em risco. Isso vale para anticoagulante, isso vale para insulina e isto vale principalmente para droga vasoativa no ambiente da UTI. Então a aplicação segura desse tipo de droga envolve um controle bem fino da intensidade da infusão da droga, da persistência, da segurança de que continuamente aquela droga será utilizada e na dose adequada. Por isto, droga vasoativa, como regra de uso de segurança, é em bomba de infusão. Ah, Zé, mas eu estou no transporte, não tenho. Ok, você está aumentando a insegurança do seu transporte, mas é o que você tem à mão, vamos embora de microgota. Ok, mas o ideal é sempre fazer qualquer droga vasoativa que seja infundida de uma forma controlada por dispositivo eletrônico de infusão contínua. Por quê? Variações abruptas, paradas abruptas ou sobredoses agudas de medicação vasoativa pode desencadear um evento adverso grave no seu paciente. Então, droga vasoativa é para ser utilizada em bomba de infusão, tá? Salvo exceções, leia-se, não tenho a bomba, estou em transporte, perdi a bomba. Ok, mas como regra de segurança, droga vasoativa só em bomba de infusão. Inotrópico, vasodilatador ou vasopressor.
Por onde que eu faço essa droga? Por onde eu posso fazer? Independente da droga que a gente esteja falando, tá? Qual o benefício entre utilizar um acesso, ou o problema de utilizar um acesso periférico versus um acesso central para droga vasoativa? Como regra geral, gente, independente da droga que você vai utilizar, ok? Como regra geral, a preferência é sempre o acesso central, tá? Em virtude do quê? Dependendo da droga que você for utilizar, o fluxo, uma sobredose de uma dose ou extravasamento de droga num acesso central, ele é muito menos complicado para o paciente do que vai ser no acesso periférico, tá? Então, por exemplo, o uso de adrenalina em acesso periférico ou noradrenalina, ele é permitido, mas se você sustentar aquele acesso periférico por um período prolongado de uso, 12, 24, 36 horas, quando extravasar aquele acesso, você vai ter droga vasoconstritora agindo naquela região. E a chance de úlcera isquêmica, de lesões, de equimose, de hemorragia é grande, tá? Os outros, por que a ideia de utilizar sempre um acesso central? A primeira ideia é a seguinte: se o doente está usando droga vasoativa, ele está bem? Não, ele é um doente grave. E só por isso ele merece um acesso central. Não interessa para quê? Para colher exames, para fazer sangue, para você fazer mais volume, para você medir a PVC, para colher uma saturação venosa. E por isso ele vai estar usando a droga vasoativa no acesso central, evitando complicações periféricas, tá? Mas, então, Zé, nunca vou utilizar a droga em acesso periférico? Não, você pode usar, principalmente em situações de emergência, independente da droga que a gente esteja falando. A questão qual é? Não é errado eu começar uma noradrenalina, uma dobuta, um nitroprussiato por acesso periférico. O problema é eu manter esse acesso periférico por 12, 24, 36 horas e não ter passado o central. Este é o problema, tá? É você tolerar o acesso periférico. Então o acesso periférico ele vai ser utilizado de uma forma segura pelo menor tempo possível. Então, iniciar a droga vasoativa pela periferia não é um problema. Eu prefiro muito mais isso do que investir meia hora, uma hora na passagem no acesso central, enquanto o meu doente continua hipotenso, enquanto ele continua hipoperfundido, piorando sua condição de choque e eu esperando um acesso central. Não! Acesso periférico, volume, droga vasoativa, não tem problema. Mas, assim que estabilizado e assim que possível, com 1, 2, 3 horas do choque, eu vou lá e passo o central e transfiro a infusão para o acesso central. Ok? Isso já está bem documentado em uma série de trabalhos, a segurança do seu uso é bastante válida, tá? Então a gente tem aí a questão tranquila de orientar você a utilizar droga vasoativa por acesso periférico pelo menor tempo possível, tá? Quando a gente vai olhar, o número de eventos adversos com esses pacientes é muito baixo, tá? Utilizando o acesso periférico como medida inicial. O problema é que a partir da terceira, sexta hora, você começa a aumentar a chance e a incidência de eventos adversos por extravasamento. Então não é o problema iniciar a droga pelo periférico, mas é mantê-la pelo acesso periférico. Outra coisa que envolve muito a segurança, e às vezes a gente esquece, né, principalmente porque se eu pensar no dispositivo de bomba de infusão, como é que eu sei o que está correndo, em que bomba, em que velocidade, nesta confusão dessa criança muito grave? Eu preciso ter a identificação de todo o circuito de infusão muito clara. Normalmente, para fazer isso e evitar evento adverso, do tipo, vamos diminuir a dobuta, e aí inadvertidamente alguém vai lá e aumenta a insulina. Vamos aumentar a noradrenalina, e alguém inadvertidamente vai lá e aumenta a dobuta, porque trocou a bomba, né? Então a questão da identificação da solução aplicada sobre os pacientes, e principalmente na proximidade do acesso de infusão. A identificação correta de cada via de infusão é importante, para que diminua muito a chance da gente fazer um ajuste inadvertido da solução inadequada para aquele momento. Outra coisa que também envolve o uso seguro de droga vasoativa é você ter o quê? A dose das drogas bem calculada, para você saber a dose efetiva que você está administrando para o seu doente. A gente vai discutir um pouquinho mais adiante, que assim, quanto que está na hora? 10 ml. Ok. 10 ml para um doente, 10 ml hora, para um paciente de 100 quilos e para um paciente de 50, são doses e intensidades de necessidade de vasopressor bem diferentes, tá? Claro que a gente sempre prefere trabalhar com micrograma quilo minuto. De preferência, isso também já deve ser previamente montado para você. Leia-se tabelas de uma determinada diluição de uma solução padrão,
ajustada para o peso do doente, determinando a dose por quilo por minuto que você está ofertando para aquele paciente. Não é uma regra absoluta, e principalmente na emergência, no início da infusão de uma droga vasoativa, é interessante a gente ter também o quê? Além das calculadoras, as soluções padronizadas. Por quê? Porque eu sei que para um doente com 70 quilos, em média, minha solução de noradrenalina, 16 microgramas na solução de 250 ml, eu posso começar com 10 ml por hora, que isso vai me dar mais ou menos 0,1 micrograma quilo minuto. Eu já sei antecipadamente isso, sem precisar ficar fazendo conta e perdendo tempo com isso e demorando para iniciar a infusão. Então, as doses iniciais de infusão, elas podem ser padronizadas e antecipadamente conhecidas, agilizando o nosso cuidado. A partir do momento que o doente começa a estabilizar, depois com calma, eu vou ver efetivamente a dose que o doente está precisando. 10 ml hora não melhorou o EPA em meia hora, doutor, então dobra a dose para mim. Depois eu vou ver que ele saiu de 0,1 e foi para 0,2. Eu não preciso fazer aquela conta naquele momento, mas é importante, assim que é possível, mapear a intensidade do suporte vasopressor ou inotrópico que eu estou ofertando para o meu paciente, principalmente nas doses iniciais, para não começar em sobredoses e ter efeitos colaterais das mesmas, certo? Ou começar a infusão em subdose, o que é pior ainda. Então, interessante ter sempre lá no seu serviço a possibilidade de botar o peso do doente e já com calculadoras prévias você saber a dose padrão recomendada e o quanto que isso dá de micrograma quilo minuto por parte de ml por hora, que é o que interessa para a enfermeira poder ajustar a bomba e para você também começar a infusão. Mas através dessa dose de ml por hora, você tem uma dose recomendada e a dose inicial programada. Então é interessante ter isso bem esquematizado. E a partir dessa discussão, a gente já percebe que o uso seguro de droga vasoativa envolve equipe multi. Não dá para falar em fazer droga vasoativa de forma padronizada sem ter enfermagem envolvida. Porque ela é que dilui, ela é que prepara, e ela fica louca e desesperada porque mudou o plantonista. Um médico gosta de 16 microgramas por quilo minuto na solução de nora, 16 microgramas na solução de 250, o outro só usa 32. E o médico da quarta-feira usa 8. Né? E o da quinta confunde dobuta com nora, ele vai usar 2 ampolas de dobuta em vez de usar 1. Então assim, fica desesperado. O ideal é sempre padronizar as soluções. A gente faz uma discussão interna entre o grupo médico, traz a enfermagem para alinhar as beiradas, para que a gente tenha sempre uma solução padrão bem definida e conhecida por todos, para evitar a chance de uma infusão inadequada, tá? Claro que existem várias formas para fazer o cálculo, você pode fazer isso numa planilha de Excel no seu computador, mas tem uma série de aplicativos disponíveis aí para você carregar com o seu celular, né? E com isso você consegue fazer um cálculo rápido à beira de leito de uma série de medicações, inclusive os vasopressores. Então sempre utilizar as calculadoras como uma medida de suporte, né? Uma medida de auxílio, porque isso também diminui a chance de erro de infusão de droga vasoativa para o seu doente. Dentro do conceito de identificação correta, toda a solução deve ser identificada através do seu rótulo e, se for droga vasoativa, preferencialmente com alguma coisa que chame muito atenção. Porque é diferente a solução de manutenção ser infundida numa velocidade diferente, claro que aquilo não é interessante, não deve acontecer, mas o risco para o doente dessa infusão é muito menor numa velocidade inadequada do que da droga vasoativa. Né? E é interessante reconhecer o quê? De longe, ao bater o olho, qual é a bomba da droga vasoativa, qual é a solução da droga vasoativa e qual é a via de infusão da droga vasoativa no doente. Lá no conector, lá na borboleta, pertinho do acesso central. Para que diminua muito na troca dessa solução, no cálculo dessa dose, ou no ajuste dessa dose, o erro no meio do caminho. Algo bastante frequente. Tem algumas estatísticas mostrando que todo doente da UTI sofre ao menos 20% dos doentes internados sofrem ao menos uma infusão inadequada de droga. Droga, leia-se a prescrição, tá? Incluindo droga vasoativa. Ou seja, em algum momento esse doente vai receber uma medicação numa dose inadequada, com uma diluição inadequada, numa administração inadequada para ele. E aqui no meio a gente tem as drogas vasoativas. A gente acha que isso é muito infrequente, mas não é. Um mapeamento rigoroso do ponto de vista farmacêutico e farmacodinâmico da aplicação da medicação identifica que pelo menos 20% dos doentes vão ter uma administração inadequada. E isso envolve droga de alto risco, como, por exemplo, droga vasoativa. Então, uma atenção especial com a identificação das medicações, com a rotulação e, principalmente, se possível, com
com a concentração daquela solução montada. Tá? Para ter uma ideia de como isso é importante, vários estudos compararam o número de eventos adversos graves e potencialmente graves no ambiente da UTI utilizando droga vasoativa antes da instalação de um protocolo de administração de vasoativa e depois do mesmo. Tá? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, da Espanha, agora em 2016, que avaliou o impacto do emprego de um protocolo multidisciplinar no uso de droga vasoativa na UTI. Né? Foram mais de 400 pacientes avaliados no período do estudo e o que se observou foi que a utilização de droga vasoativa, seguindo-se diluições padronizadas, administração padronizada utilizando-se calculadoras para infusão, normatização e uniformização da comunicação dos ajustes e dos preparos das soluções, identificação correta das soluções, demonstrou diminuição importante do número de eventos adversos ou potencialmente graves, metas pressóricas foram atingidas mais rapidamente, e houve, inclusive, em algumas situações, como, por exemplo, a noradrenalina, um desmame um pouco mais acelerado, mas sem diferença estatística significante. Também não houve mudança no tempo de internação, tá? E não houve grande diferença no restante das drogas em termos de velocidade de desmame. No entanto, só este ganho aqui já justifica o emprego de um protocolo gerenciado na infusão de drogas vasoativas no paciente grave. Ok? Então a gente discutiu aqui por que droga vasoativa, como, com que grau de segurança. Vamos falar agora sobre qual droga utilizar em cada condição. A gente está falando de um paciente aqui de 48 anos, cirrótico por etilismo, que internou por quadro de vômito, inapetência, confusão mental e febre às 6 horas. 57 quilos de peso, hipotenso, taquicárdico, febril. Estava em mau estado geral, ictérico, confuso, taquidispneico e descorado. Cardiopulmonar sem alterações, abdômen acítico, com ruídos débeis, extremidades com perfusão regular e edema de membros inferiores. Aparentemente trata-se do quê? De uma condição de sepse, né? Provavelmente uma PBE, ou uma peritonite secundária, mas com um quadro de repercussão hemodinâmica associado no paciente hepatopata. Exames: leucograma com desvio à esquerda, 102 mil plaquetas, uma função renal já alterada, uma hiponatremia esperada pela condição clínica do doente, uma acidemia de origem metabólica com um lactato bastante elevado, o que a gente valoriza em parte porque lembrando aí que o paciente hepatopata quebra pouco o lactato, mas com certeza está bem elevado, né? Suspeito do foco abdominal, foi procurado e encontrado uma peritonite bacteriana espontânea, iniciando-se antibiótico, expansão volêmica com 1,5 litro de solução fisiológica. Né? O paciente tinha, só para a gente lembrar, ele pesava 57 quilos. Se a gente lembrar dos 30 ml por quilo do sepsis campaign, a gente vai enxergar aqui que a gente já chegou no limite da volemia para esse doente. Não que ele não vai precisar de mais volume, mas ele não respondeu à volemia. Que droga vasoativa é o começo e em qual dose? E aí começa a confusão na beira-leito, né? Ah, a enfermeira não respondeu a volume, vamos ligar a nora. Doutor, que solução? Quantas ampolas de nora? Glicosado ou fisiológico? Ah, peraí que eu vou buscar. Você concorda que se você estivesse com a solução padronizada, você falava assim, enfermeira, vamos ligar uma nora? Ela já sabia a dose, a diluição, o número de ampolas, a característica da solução, e na farmácia provavelmente isso já vai estar preparado quando ela chegar lá. Tudo isso agiliza e por isso a gente recupera mais rapidamente a PA quando a coisa está protocolada, tá? Então vamos ver, que droga eu daria para o paciente? Basicamente, como a gente já viu aí quando falou a respeito de surviving sepsis, a noradrenalina é o vasopressor de escolha na condição de choque séptico, né? É uma catecolamina, predominantemente alfa-1 agonista, promove vasoconstrição cutânica e esplâncnica, e a dose inicial dela é de 0,05 microgramas quilo minuto. A diluição tanto faz, tá? E lembrar que essa dose inicial ela é interessante porque a gente evita efeito colateral, né, da subdose dessa paciente, uma demora em recuperar a PA, e ao mesmo tempo evita efeitos colaterais de sobredose, desencadeando picos hipertensivos no doente. A gente começa com 0,05 micrograma quilo minuto, e aí vem a dúvida, ok Zé, então peraí que eu vou ter que fazer a conta, que o paciente pesa 54 quilos, 60 minutos, 4 ampolas de noradrenalina, quanto que dá a diluição mesmo? Então, para você evitar todas essas contas, o que você pode fazer antes?
você pode montar a solução previamente, gente. E por isso que é importante padronizar. Enfermeira, sentar com a chefe da enfermagem, com a sua equipe médica e falar, gente, o perfil de choque que a gente tem aqui, normalmente responde bem inicialmente se a gente fizer uma solução de 4 ampolas. Claro que tem choque refratário, doente com droga lá no teto. Quando isso acontecer, a gente dobra a solução. Mas para começar, vamos começar desse jeito, ó. Vamos padronizar nossa solução de 4 mg por ampola, 4 ampolas, dando 16 ml. Quando isso acontecer, e eu diluir isso daí para 250 ml, eu tiro 16 ml do meu frasquinho de soro fisiológico ou glicosado e injeto lá dentro as 4 ampolas de noradrenalina. Isso vai me dar uma solução numa determinada concentração que para aquele peso do doente vai ser ajustada em ml hora na bomba. Existem bombas que você aplica isso, do tipo você põe o peso do doente, você põe a concentração da solução, você põe o nome da solução e ela já te dá a dose inicial. Existem programas que aumentam a segurança dessa infusão. No entanto, a maior parte das bombas não vai ter isso embarcado. Ela vai pedir para você ou micrograma quilo minuto ou ml hora. E ela consegue trabalhar com os dois valores, tá? Mas a gente precisa calcular isso inicialmente. Então o que a gente pode fazer? 64 microgramas, que são 16 miligramas e 250 ml. Isso vai me dar que por ml eu vou ter 64 microgramas. Para eu correr 0,05 microgramas por quilo minuto, isso equivale ao dizer que vão correr 3 microgramas por quilo por hora. Se em 1 ml eu tenho 64 microgramas, quantos ml hora eu vou ter que correr? 2,6 ml hora. Então essa regrinha de 3 aqui que a gente faz, que ela é trabalhosa de fazer na beirada do leito, e é bom a gente fazer para exercitar o raciocínio e entender o que você está fazendo, mas não é prático. Diferente de que se você tiver isso padronizado previamente com sua equipe de enfermagem e equipe médica, ela já sabe que para aquele doente em torno de 70 quilos, 60 quilos, ela vai começar com 2,6 ml hora. Ih, doutor, pesa 100 ml, o paciente tem 100 quilos. Ok, aumenta em 50% a dose, a gente vai chegar perto da dose inicial básica. Então você diminui a chance de variabilidade, de você fazer uma administração inadequada. E é importante fazer essa conta antes. Por isso a ideia das calculadoras, ou de uma tabela impressa para você deixar de fácil acesso, pendurada lá no equipo, lá da bomba de infusão, que aquilo é só você olhar a tabela, gente, essa solução aqui eu começo em 2,5 ml por quilo hora para um cara de 70 quilos. E você começa inicialmente, principalmente nas condições de emergência, onde você ficar fazendo conta vai te consumir tempo e te desviar a atenção. Outra droga que a gente pode utilizar, dopamina, também outra catecolamina, só que essa resposta dela não é específica de um único receptor, é de vários, dependendo principalmente da dose de infusão, tá? Então, em até 3 microgramas por quilo minuto, a gente tem um predomínio de receptor DOPA, 1 e 2, 3 a 10 receptor beta 1, e entre 10 e 20 um receptor alfa praticamente estimulado. Lembrar também que quando a gente utiliza a dopamina, ela promove uma vasoconstrição periférica, promovendo o aumento da resistência, e pela sua ação beta, aumenta o débito cardíaco também, tá? Ela é droga que tem caído em desuso, tá? Ela fica em segunda linha, tá errado usar dopa? Não, mas ela está associada ao quê? A um maior índice de fibrilação atrial, ok? De arritmias. Então a gente opta por tentar não utilizar em virtude desse efeito colateral que a droga dá. Você chega no mesmo lugar com essa droga? Chega, em termos de pressório, de ressuscitação, e não tem impacto em mortalidade, tá? Ela só é menos segura, dá um pouco mais de efeito colateral do que daria a noradrenalina. Não se usa dopa em dose renal, tá? Não é para usar, não tem benefício algum. Se você ganhar alguma coisa em rim normal, a gente ganha metabolismo de água, ganha excreção de água. No doente que está em risco de insuficiência renal aguda ou está em choque, não existe efeito protetor da dopa renal. Então não é para utilizar a droga desta forma, ok? Agora, se o paciente está numa bradicardia instável, refratária à atropina, dopamina em dose beta é uma infusão interessante, assim como a adrenalina também seria uma opção interessante que a gente já vai ver mais adiante, tá? Então não usaremos dopamina em dose renal, 11º mandamento. Adrenalina, quando que a gente poderia utilizar? É outra catecolamina, tem o efeito alfa-1 predominante e beta discreto, promove vasoconstrição cutânea esplâncnica, dose inicial de 0,10 microgramas por quilo minuto.
diluído em qualquer soro, e é uma medicação de resgate dentro do choque, tá? Pode ser utilizada também como droga de infusão na condição de bradicardia refratária à atropina ou na falha de marcapasso. Mulher, 28 anos, 76 quilos, passaram de dispepsia e síndrome de intestino irritável. Fez uma endoscopia digestiva alta para investigação, sem comorbidades. Foi sedada com midazolam e morfina. A seguir, ela faz estridor respiratório, insuficiência respiratória aguda, dessatura e fica hipotensa e faz erupção cutânea. O que lembra isso? Isso aqui lembra, na verdade, o quê? Uma reação anafilática, uma reação explosiva alérgica a algo a que ela foi exposta. Foi imediatamente entubada, recebendo 2 mg de intramuscular de adrenalina, 3.000 de volume, corticoide e antihistamínico. E, mesmo assim, essa paciente com 1,4 microgramas quilo minuto de noradrenalina mantinha ainda uma hipotensão significativa com uma taquicardia importante, certo? A parte ventilatória estava razoável, não era um problema, a via aérea estava segura, mas a questão hemodinâmica continuava sendo um pepino. Então, na verdade, a gente está tratando aqui de um choque anafilático, choque distributivo explosivo, mesmo utilizando corticoide, mesmo dando antihistamínico, e recebeu já adrenalina intramuscular. No momento, usando noradrenalina, uma dose bem elevada, né? Lembrar aí que choque refratário é definido por noradrenalina maior do que 0,5 microgramas por quilo minuto. E aí, o que eu posso fazer como alternativa terapêutica para essa paciente? Lembrar do princípio terapêutico que você fez, que você deu alfa-adrenérgico puro para essa paciente. A dose intramuscular visava a reversão do choque refratário, do choque anafilático. Isso não aconteceu. Então a gente pensa em quê? Em fazer a infusão contínua da droga. A gente pode fazer a adrenalina em infusão contínua. Para montar uma solução rápida de adrenalina, como é que a gente monta? 10 ml, lembrar que é 1 mg a cada ml, soro fisiológico de 90, a gente monta uma solução de 1 para 1, basicamente, aí. E ela vai te perguntar, quanto que eu dou para o paciente? Depende do peso do nosso amigo, né? No caso aqui, se a gente lembrar da dose inicial de infusão, que é 0,1 micrograma quilo minuto, né? Se eu fizer 10 mg em 100 ml, eu estou com 100 microgramas por ml. Eu quero começar com ela, em virtude do peso da paciente de 60 quilos, 6 microgramas por quilo por hora. Isso vai me dar uma velocidade de infusão esperada de 4,5 ml hora. Mais uma vez, dá um trabalho calcular isso na beira do leito, principalmente você afobado querendo resolver o problema do doente. Daí a necessidade do cálculo prévio dessa dose. Se você tiver uma tabelinha grudada na bomba de infusão, fica tudo mais fácil. Mas você precisa entender o caminho para cálculo dessa solução, tá? Outra droga, fenilefrina. Fenilefrina também é uma catecolamina, mas que a gente usa pouco aqui nas Américas, né? Uma droga bastante frequente na Europa, tá? Bem utilizada como vasopressor, porque ela tem o efeito alfa-1 isolado, que é um efeito interessante, né? A gente não tem um efeito beta quando ele seria indesejado. Dá vasoconstrição cutânica e esplâncnica, também tem uma ação de recuperação da pressão arterial, faz uma dose inicial de 0,2 microgramas quilo minuto, diluído só em soro fisiológico, tá? A ideia é utilizar a fenilefrina somente quando você tiver certeza de que o débito cardíaco está adequado para o paciente, no sentido de que ela em si não vai atuar sobre o débito cardíaco, mas vai desencadear a vasoconstrição periférica, tá? Outra alternativa pressora que a gente tem também, vasopressora, é o uso da vasopressina, que não é uma catecolamina, ela atua sobre o receptor específico dela mesma, chamado de V1 e V2, em musculatura lisa periférica, tá? Também dá vasoconstrição cutânea e esplâncnica, e a dose inicial não é por quilo, é 0,01 unidade por minuto, né? A diluição é em soro fisiológico, e ela é opção de choque para adjuvância em choque refratário. Muda o prognóstico do doente? Não. Mas em virtude de acidemia, de downregulation de receptores, de esgotamento de receptor alfa-adrenérgico ao longo do choque, quando você acopla a vasopressina, você ganha efeito vasoconstritor periférico via não receptor adrenérgico, via receptor V1 e V2. Com isso você consegue aumentar o tônus periférico independentemente do esgotamento dos receptores alfa, né, dos receptores adrenérgicos. Então a gente está tendo o mesmo efeito por vias diferentes. Então elas se complementam, entre aspas. Isso te permite, por exemplo,
reduzir dose de noradrenalina aos custos de aumento da vaso. Normalmente a gente acaba utilizando vasopressina quando a gente ultrapassa e entra na faixa de choque refratário, é o que se sugere que seja feito. A evidência em termos de mortalidade ou benefício ela é bastante fraca, tá? Mas a gente sabe que é uma associação segura para o doente. Você associar vasopressina na vigência de choque refratário com nora acima de 0,5. Isso tende a economizar a escalada da noradrenalina naquela situação. E a solução é bem confortável, porque na verdade ela é mais ou menos fixa, né? Ela independe do peso do doente. Com isso aí você consegue montar uma solução de diluição fixa para ela e começar já numa dose de infusão independente do peso do paciente, certo? Qual outro esquema de drogas que a gente tem para utilizar? Basicamente os inotrópicos, né? A dobuta, o milrinone e o levosimendan. Mais uma vez, lembrando que a gente está falando de drogas que vão aumentar o efeito da adenociclase, bloquear a degradação do AMP cíclico ou sensibilizar a utilização do cálcio pela quitina miosina. A dobutamina é uma catecolamina com ação predominantemente beta. Lembrar que ela tem uma ação discretamente vasodilatadora periférica e por isso tomar cuidado com a questão do doente no limite da hipotensão, com PA sistólica em torno de 90. Ele tem chance de fazer hipotensão na vigência da dobuta. Por isso que não é incomum, às vezes, o doente em choque cardiogênico, você ligar primeiro um vasopressor puro, noradrenalina, subir a PA acima de 90, para depois colocar uma dobutamina associada, tá? Dose de 2,5 a 5 microgramas quilo minuto. Problemas com doses muito altas, acima de 15 e 20 microgramas, de arritmia, isquemia e aumento da frequência cardíaca. Ela ainda é a droga de eleição em choque cardiogênico. Outras drogas não mostraram maior benefício do que ela. Pensando na dobuta, vamos tratar de um homem de 49 anos, pesando 67 quilos, com uma fração de ejeção de 26% em cima de uma minhoca dilatada por Chagas. Vem dispineico, aumento do volume abdominal nos últimos dias, oligúria e fraqueza. Razoavelmente perfundido, taquicárdico, sem taquipneia, saturando bem ar ambiente. Taquictérico uma cruz, dispineico uma cruz, com estase jugular. Rítmico, com B3 em sopro sistólico em foco tricúspides, caracterizando aqui a presença de B3, uma insuficiência cardíaca, ritmo de galope, né? Sem congestão. Abdômen globoso, fígado rebaixado, pulsos filiformes, edema 3 em 4 cruzes em periferia, com um tempo de perfusão periférica muito prolongado. Estão mostrando todos os sinais de baixo débito, apesar de não haver hipotensão documentada. Prescreva a droga para esse paciente. Conforme a PA dele permite, né, PA sistólica acima de 90, a primeira ideia aqui era melhorar o inotropismo do doente. Ele não mostra problemas de pré-carga, ele não mostra congestão pulmonar. Então, e nem hipotensão. Vasopressora não vou precisar, volume por enquanto não, me sobra inotrópico para o doente. Prescreva a droga. Nós vamos fazer para ele a dobutamina. A solução que a gente prescreve, basicamente, é você fazer uma solução com diluição de 80 ml de dobuta em 170 de soro fisiológico, tá? Com isso dá uma solução de 250 ml com 4 frascos de dobutamina. E a gente vai calcular pelo peso do doente. 1.000 microgramas em 250 ml, 4 microgramas por ml. A partir do peso do paciente, a gente vê que a gente vai precisar começar com 5 microgramas quilo minuto. Isso vai dar 300 microgramas por quilo por hora para esse paciente. E o que vai dar um cálculo de 5 ml hora. Mais uma vez, reforçando a necessidade dos cálculos prévios para iniciar a infusão das drogas. Isso facilita e melhora a segurança de todo mundo dentro do seu cuidado. Milrinone, inibidor de fosfodiesterase, efeito catecolamina independente. Então você vê que ele não depende de efeito adrenérgico. Promove vasodilatação, porque ele também, pelo bloqueio da degradação do AMP cíclico na periferia, ele vai promover vasodilatação. E diretamente o efeito de aumento do débito cardíaco, não só pela queda da resistência, mas também pelo aumento do inotropismo. Dose inicial de 0,37 microgramas quilo minuto, também dá hipotensão, taquicardia e arritmia. E a segunda escolha, tá? Principalmente se tiver disfunção de VD, que é uma droga que vai um pouquinho melhor, porque ele também diminui a hipertensão pulmonar. Outra opção terapêutica é um sensibilizador de cálcio, a utilização do levosimendan, né? É interessante utilizar o levosimendan, por quê? Porque ele não aumenta consumo miocárdico de oxigênio, porque ele pega o mesmo cálcio que já foi liberado, às custas do consumo de ATP associado à liberação daquele cálcio,
E aí isso vai determinar o quê? Um efeito catecolamina independente. E com isso você consegue fazer um aumento do débito cardíaco sem aumentar o consumo de oxigênio. Apenas aproveitando melhor aquela quantidade de cálcio livre no sistema da actina-miosina. Pode dar uma leve vasodilatação periférica. Então também os pacientes hipotensos abaixo de 90 não devem receber levosimendan, só acima desse valor, mas com insuficiência cardíaca associada, em 0,1 micrograma quilo minuto. Tá? A vantagem dessa droga é que a gente começa uma dose de ataque de infusão e mantém uma manutenção por 24 horas. Após isso, a gente pode parar a medicação, deve inclusive, e isso vai promover um efeito residual inotrópico no doente de até 7, 14 dias. Né? E como ele não utiliza efeito beta dependente, ele tem uma ação direta na ação do cálcio na actina-miosina, ela é interessante em paciente beta bloqueado, porque eu não vou precisar usar o receptor que já está bloqueado por uma droga prévia que o paciente usava. Eu vou por outra via aumentar o inotropismo independente do bloqueio beta. Então é uma droga interessante nesta condição. Para dar uma resumida em aquilo que a gente conversou a respeito do uso seguro de vasopressores e de inotrópicos, tá? Primeiro, sempre ajuste a volemia. Droga vasoativa somente depois da volemia ajustada. Existem exceções? Com certeza. Choque hemorrágico, doente sangrando litros com 4/2 de PA e eu ainda pegando acessos periféricos do doente. Eu vou demorar 2 horas para correr 4 litros nesse cara. Enquanto isso, ele morreu. Eu posso ligar o vasopressor agora? Sim, porque o doente está numa condição de choque muito significativo e de rápida evolução para a parada. Eu posso fazer as duas coisas. Enquanto eu estou dando volume, estou ligando o vasopressor, tá? Para manter alguma pressão de perfusão para órgãos nobres, coração e cérebro. Mas isso é exceção, gente, não é regra. A regra qual vai ser? Geralmente eu vou usar sempre geralmente, né? Eu vou usar volume como primeira medida de estabilização hemodinâmica e se só isso não conseguiu compensar o débito cardíaco do doente, eu penso no vasopressor ou no inotrópico, tá? Cuidados no preparo e na infusão. Sempre ter muito claro para você a necessidade da identificação da bomba, identificação da solução e da via de infusão para o doente. Diluição adequada e padronizada para que você não tenha chance de entender que o paciente, poxa, esse choque não responde. 40 ml hora de nora, com uma ampola de noradrenalina lá dentro. Então, muitas vezes você tem condições de choque, entre aspas, piorando, mas que não está piorando. Na verdade, ele está com uma solução super diluída, porque não foi padronizado. Então é sempre importante ter isso de forma padronizada. E sempre, sempre, sempre bomba de infusão. Acesso periférico, ok, principalmente para situações de emergência, mas assim que é possível, pelo menor tempo possível, vamos utilizar o periférico. Ele vai para o central, tá? E ciência dos efeitos colaterais que cada uma das drogas pode determinar. A vigilância das drogas é uma responsabilidade que é compartilhada por todos. Não é infrequente, às vezes, você ir na beirada de um leito, ver um doente que melhorou a PAM, você vai lá e diminui a nora e não avisa ninguém. O que vai acontecer? A enfermagem vai olhar, xingar quem mexeu na bomba e não a avisou e vai pôr na dose anterior, porque a responsabilidade principal é dela de cuidar daquilo. É erro de comunicação nosso ao não mexer. E vice-versa. Enfermeira, vamos desmamar esse doente da nora mantendo o PM de 70, ok? Ok. Ela vai baixando a droga para você e te avisa, ó, doutor, tá em tanto, tá em tanto, tá em tanto. Mas a comunicação tem que ser feita de uma forma clara e objetiva. Com esses cuidados todos, a gente consegue fazer uma infusão segura das drogas vasoativas para os pacientes dentro do ambiente da terapia intensiva, ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade, a gente se vê.